não tem, para mim não tem problema não, porque depois o aluno pode acessar e ver, né? Enfim. Sim, é bem mais prático. Você consegue compartilhar a tela? Deixa eu ver. Acho que eu consigo. Deixa Deixa eu eu ver. ver aqui se sai. Pronto, dá para ver a minha aí? Sim, sim. Bora Deixa eu falar um só pouco de plantas. Esses alunos estão curiosos para saber mais sobre plantinhas. Eu tive que dar uma diminuída, e não ficou tão pequeno, e Não tem aí eu não sei se problema. vai dar para ver tudo, mas eu diminui muito. Eu falei, Sim. cara, não vai dar para eu falar aqui tudo, mas uma parte a mais legal, né? Eu vou colocar que é mais tranquila ali de Sim. falar, né? Aí vou fazer isso. Tá, eu posso iniciar então? Pode sim. Eu vou desligar o meu microfone, minha câmera, eu vou te deixar à vontade, tá? Tá, beleza, Mari, obrigada. Lembrando que o pessoal pode fazer pergunta pra Lília, viu? Por favor, gente, podem fazer pergunta, até ficar mais dinâmico e mais interessante, e não um monólogo, tá? Tá Bom, bom. gente, então, para quem não me conhece, eu sou a professora Lília Cruz, eu também dou aula aí na UFRR, no CEBIL, estou como professora substituta na disciplina de bioquímica. Só que antes disso, antes de eu gostar muito de bioquímica, né, por conta aí da faculdade, no percurso eu acabei indo para a área de ecologia de florestas, e aí acabei desenvolvendo toda a minha dissertação, não só a minha dissertação, porque já aí na graduação, porque eu sou egressa aí do curso de biologia da UFRR, eu comecei a trabalhar com ecologia de florestas muito por acaso, coisa assim mesmo, caiu do céu, e comecei a trabalhar e gostar muito, e aí agora eu fico nessa área, né, é a minha área de preferência, que eu comecei lá em 2013 com densidade da madeira, e depois passei para esse outro projeto, que foi o meu grande projeto de monografia, e depois do projeto de mestrado, né, para dissertação, que é sobre a variação na composição de espécies arbóreas das florestas alagadas ao longo do Rio Branco, Roraima. E a Mari, ela conhece um pouquinho do meu trabalho, né, que na verdade é sobre... eu quis saber o que influenciava, né, essa variação da composição de espécies ao longo de todo o Rio Branco, tá? Então, ao longo dos 560 quilômetros do Rio Branco, eu fui lá coletando, eu vou mostrar para vocês quais os métodos que eu utilizei, né, coletando então ali aquelas espécies, e fazendo depois as análises, e depois eu acabei entendendo, né, o que fazia aí toda essa diferença, né, na variação da composição de espécies, tá? E aí, o que são, né, essas florestas alagadas, né? Eu já vou começar já explicando, né, que são essas florestas que acabam sendo influenciadas pelo curso de inundação do rio, né? Então, à medida que o rio vai enchendo, elas vão inundando, né? Tem delas que passam aí 200 dias inundadas, mais ali para o Rio Madeira, né? Mais para a Amazônia ocidental, né? Aqui para setentrional, aqui para Roraima, a gente não tem um curso de inundação tão longo e nem tão alto, né? Para lá chega a 2 metros, 3 metros, aqui o máximo que a gente conseguiu foi 1,5 metro, mais lá para o Baixo Rio Branco, mas aqui o curso de inundação, ou seja, a altura dessa inundação, acaba sendo bem pouco mesmo, então as árvores também não ficam tanto tempo, né, inundadas, e acaba sendo aí um ambiente muito frágil, né, porque qualquer mudança, né, nesse ambiente, essas espécies elas já sentem muito, e não é todo tipo de espécie arbórea que consegue aguentar ou ter adaptações morfológicas para suportar esse tipo de estresse, né, de estresse hídrico, que é de ficar alagado aí por uma temporada. Então, não é toda espécie que você vai conseguir encontrar ali, né, nessas florestas alagadas. Então, tem uma outra que ela
vai ser de terra firme, né, e vai conseguir ali ficar também sofrendo esse estresse, mas grande maioria você não consegue encontrar ali em floresta de terra firme, né, então elas têm algumas adaptações morfológicas, como sapopemas ou escórias, né, que ajudam ela a se manter firme ali quando a correnteza aumenta, ou quando esse pulso de inundação aumenta, então por isso que ela acaba sendo ali muito frágil, porque depois que você retira, é bem difícil de você conseguir fazer essa reposição mesmo dessas florestas. E para cá, para Roraima, né, aqui para Boa Vista, né, principalmente aqui para o Alto Rio Branco, a gente acaba tendo um problema muito grande de desmatamento por conta do arroz, né, a margem esquerda, que é a margem do lado de lá do Rio Branco, né, desse lado aqui que tem o... como que é o nome desse que eles fizeram agora, ali do lado da orla, né? Então essa é a margem direita, do lado de lá é a margem esquerda. Ela está muito impactada, né, por conta da produção de arroz, então tem uma boa camada ali, né, de mata que foi retirada para a produção, né, desse arroz, então já está sendo muito impactado, provavelmente não vai ser possível fazer aí, né, esse reflorestamento do lado esquerdo. Quando você vai indo também ali, atravessando a ponte do Macuxi, você percebe que o pulso de inundação, que a inundação ela está entrando cada vez mais, né, inundando ali aquelas casas naquele entorno, justamente porque as árvores elas servem ali para manter o fluxo do rio e manter, né, diminuir aí essa erosão. E com esse impacto todo, com esse, né, desflorestamento, enfim, acaba sendo muito difícil, né, de restituir essa área. E aí essas florestas alagadas, elas abrangem aí 7% da área total da Amazônia, né, segundo a ISAT Etial 2007, ocupando aí 300 mil quilômetros quadrados. Então a gente tem bastante mata alagada, e elas têm aí algumas divisões também, como, né, podem ser chamadas de igapó, quando elas são banhadas aí por águas, né, claras ou escuras, que possuem pouquíssimos nutrientes, né, então são pobres em nutrientes. Então, um exemplo que tem aí o Rio Negro, ele acaba sendo, né, as florestas que estão ao redor dele ali, acabam sendo chamadas de igapós, por conta da coloração da água e também por conta da pobreza aí de nutrientes. E também tem as várzeas, né? Essas várzeas, elas já são banhadas aí por rios com águas brancas ou barrentas, que tem uma grande quantidade de nutrientes, um aporte maior, então, aí desses nutrientes, que acabam também enriquecendo esse solo, né, onde essas árvores estão, né, posicionadas, tá? Então, tem ainda essas divisões aí de florestas alagadas. E eu acabei utilizando, né, esse termo de florestas alagadas para cá, para o Rio Branco, porque eles não têm uma definição clara de que tipo de água que o Rio Branco é. Tem hora que você pega a bibliografia e fala que são águas claras, e aí depois tem bibliografia que fala que são águas barrentas, né, e depois eu acabei encontrando uma bibliografia bem legal que ele fala que em certa temporada do Rio Branco, ou seja, quando tá chovendo muito, ela fica barrenta, e que quando tá no verão, né, ali com menor quantidade de chuva, ela fica clara. Aí eu falei, não, então, para chegar a um bom senso, aí eu vou colocar florestas alagadas, e daí não vai ter, né, influência, né, porque quando você coloca aí várzea, ele acaba te levando a características como a do Rio Madeira, né, então, que tem um outro tipo de composição aí, é uma água mais rica, né, enfim, e as espécies arbóreas de lá acabam sendo diferentes da daqui, então por isso que eu preferi não colocar, apesar de ter utilizado um pouco dela aqui no meu trabalho, mas aí eu deixo bem claro que são coisas diferentes. E aí, em relação à caracterização da várzea, que é um tipo de floresta alagada, tá, gente? Se tiverem dúvida, vocês podem ir perguntando. Que é um tipo aí de caracterização, né? É um tipo de floresta alagada, tem aí, né, os dois tipos. Tem a várzea baixa, que é aquela que acaba sendo atingida, né, por uma maior altura ali da inundação, então percebam aqui na imagem que ela fica mais submersa, né, e também por um tempo maior,
E tem a várzea alta, que é aquela que está mais distante ali da beira do rio, né? Então ela acaba, né, sofrendo menos aí com o pulso de inundação e também passa a ser inundada aí por uma menor quantidade de dias, tá? Então aqui no caso da várzea baixa, tem aí bibliografias, né, que falam que ela pode ser inundada por até 200 dias no ano, e tem aí uma inundação de maior que 8 metros, e da várzea alta, né, a média aí de inundação é de 50 dias no ano, e inundação ela não ultrapassa aí os 3 metros, né, então esse custo de inundação, então ela acaba sofrendo um pouquinho menos, né. Então aquelas árvores que estão mais próximas ali do leito mesmo do rio, né, na margem mesmo do rio, elas acabam tendo adaptações morfológicas para que elas consigam ali se manter firmes, né, então vocês conseguem ver que aparecem ali do tipo sapopemas, né, que são as raízes triangulares, né, então acaba aparecendo assim dessa forma, ou podem aparecer em formato de escórias também, né, pode ter aí raízes pneumatóforas, então acabam tendo aí esses tipos de adaptações para que elas consigam sobreviver melhor nesse tipo de ambiente, porque imagina só, é um estresse muito grande, e ela precisa sobreviver, então ela acaba aí produzindo, ao longo de milhões de anos, ela acabou produzindo essas adaptações morfológicas, que é como está sendo mostrado aqui na imagem, tá? Então aqui das sapopemas, tá? Então que são aí as raízes triangulares, né? Então ela dá uma estabilidade maior aí para o indivíduo arbóreo, e tem ainda os rizóforos, tá? Também, que são aí essas escórias que eu acabo chamando, que ela também acaba dando um suporte melhor aí para esse indivíduo arbóreo, tá? Então, aqui ela tá dessa altura justamente porque é a altura que a água costuma passar, né? Então, tem aí esses tipos de adaptações. Então, quando vocês chegam num local e percebem que tem tem muitas dessas adaptações aí nos indivíduos, é porque justamente pode ser um local que está sendo inundado. Não significa que ele tem ali um pulso de inundação muito alto, mas ele está sendo inundado, mesmo que solos encharcados, então ele acaba tendo aí essas adaptações para conseguir sobreviver. E aí eu quis saber, né, nessa minha pesquisa, eu quis saber, nossa, tá, eu tenho ali toda essa floresta alagada, o que será que pode influenciar aí nessa composição, nessa diversidade dela, né, nessa riqueza, né, dela? Ela é rica, ela tem uma grande quantidade de espécies, ou ela não tem? Então, eu quis saber, né, disso também em relação à riqueza, e quis saber também o que poderia influenciar, né? Então, já que eu ia percorrer todo o Rio Branco, eu queria saber o que ia, né, tá podendo influenciar aí nessa composição florística. Então, eu fui atrás ali da topografia, né, para saber se aquelas que estão mais próximos ali da margem acabam sofrendo mais e são espécies diferentes daqui, né, que estão mais distante ali do gradiente, ou seja, mais distante da margem. O pulso de inundação também é importante, tá? Que a altura dessa inundação, ela também pode influenciar na composição florística. A hidrologia, né? Ou seja, o tipo de água que está ali, né, afetando essas florestas alagadas, e também a fertilidade do solo. Então, aqui todos esses autores, eles já falavam, né, que essa composição florística, ela pode ser influenciada por esses fatores, tá? E aí eu apliquei alguns desses, principalmente aqui a fertilidade do solo e o pulso de inundação, na pesquisa. E aí, falando um pouquinho do Rio Branco, que é o principal rio aqui de Roraima, que ele corta aí o estado de nordeste a sudoeste, né, parando lá no Rio Negro, né, ele tem aqui a sua formação dentro de Boa Vista, com a união do rio Uraricuera com o Tacutu, e vai até a sua foz lá no Rio Negro,
né? Então ele tem aí influências, né, de águas diferentes. O rio Urariquera, ele tem aí águas claras e barrentas também, e o Tacutu, ele já tem águas aí mais escuras, né? E aí deu essa característica pro Rio Branco. E aí ele tem cerca de 566 quilômetros, né, segundo o Cremon aí, Etial 2016. E aí, em termos de entendimento, para que a gente, né, consiga didaticamente entender o que é o alto, o que é o médio, o que é o baixo, né? Então ele foi dividido dessa forma para que a gente se situe em que região que o Rio Branco está, né? Então acabou sendo dividido aí em Alto Rio Branco, que tem 107,20 quilômetros, que ele vai ali até um pouco depois de Mucajaí, quase chegando mesmo ali em Caracaraí. O médio Rio Branco, que tem 151,65 quilômetros, e o baixo Rio Branco, que é o maior, né, a maior parte lá de Santa Maria do Boiaçu até a Foz do Rio Negro, que tem aí 307,13 quilômetros, segundo o Melo et al. 2010, tá? E aí, como eu falei para vocês bem no comecinho, né, foi aqui em Campos et al. 2011 que eu acabei encontrando que ele tem dois tipos de água, né, dependendo do período do ano. Então, um período chuvoso, ele acaba sendo classificado, né, como água barrenta, e no período de seca, ele acaba sendo classificado como águas claras. Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Beleza. Bom, em relação ao objetivo geral, né, então eu quis avaliar as mudanças na composição florística de espécies arbóreas nas florestas sazonalmente alagadas ao longo do Rio Branco, né? Então eu quis saber mesmo, né, o melhor eu queria, não tínhamos nada sobre florestas alagadas, sobre o Rio Branco, nada, quando eu comecei lá em 2013. É um projeto que foi crescendo, né? Eu vim trabalhando com densidade na madeira, e aí depois a minha orientadora, a Carolina Castilho, ela acabou conseguindo esse outro projeto. Na verdade, não era esse projeto, era um projeto de ave e fauna. Ela virou para mim e falou assim: Lília, pensa numa coisa aí para a gente fazer, para a gente aproveitar essa verba, porque toda uma equipe vai descer para lá. E aí já tem o projeto de uma dissertação, tem o projeto da dissertação de ave e fauna, e aí tu pode fazer alguma coisa para a tua monografia. Aí eu falei, opa, eu vou pensar aqui alguma coisa. Aí foi quando surgiu a primeira ideia, que era a composição florística do Alto Rio Branco. Como é monografia, é algo da graduação, a gente não tem tanto tempo, né, e disponibilidade, porque tem muita disciplina na faculdade, enfim. E eu pensei numa coisa menor, só Alto Rio Branco. Só que quando eu fui para o mestrado, eu falei assim, cara, conversei com ela, falei, professora, a gente pode expandir, porque a gente coletou em todo o Rio Branco. E aí tá parado todo o material, então tem coisa para identificar, tem ideias aí surgindo, e aí a gente pode crescer isso para todo o Rio Branco. Ela falou, então perfeito. Então a gente acabou aproveitando a verba de um projeto para uns 3, 4 que estavam lá dentro, porque ia tudo para a mesma região. Então a gente acabou fazendo isso, né, para aproveitar e não ter desperdício, né, de verba. Então eu acabei aumentando isso para todo o Rio Branco, avaliar mesmo aí essa mudança, né, saber se conhecer essa composição florística, porque primeiro não se tinha conhecimento, né, sobre quais espécies arbóreas estavam presentes ali, né, nas florestas alagadas do Rio Branco, e saber se essa composição ela mudava ali ao longo desse gradiente, né, ao longo do rio. E aí, em relação aos objetivos específicos, né, então, eu utilizei alguns tipos de variáveis, né, então eu utilizei ali a textura e fertilidade do solo, a duração da inundação e precipitação, né, para saber se esses fatores ambientais, eles influenciavam na composição aí dessas espécies, né, aí da floresta alagada do Rio Branco. Eu também analisei a distância geográfica, então eu quis saber se à medida que vai ficando mais distante ali no gradiente, né, se vai mudando essa composição, o quanto que é similar, ou seja, o quanto que é parecido, até que ponto é parecido,
né, e até que ponto ele passa a ser diferente. Eu vou mostrar isso daqui para vocês também. E eu consegui também, né, determinar aí as espécies indicadoras das várzeas aí do Alto, Médio e Baixo Rio Branco, né? Então, acabei ali conseguindo saber quais espécies que são ali indicadoras. Por exemplo, se eu visse a espécie A no Alto Rio Branco, eu saberia, né, eu ainda estou aqui no Alto Rio Branco. Se eu visse a espécie C, eu não, estou aqui no Baixo Rio Branco. Então, consegui fazer um pouco dessa separação. E também aí conhecer a estrutura, né, da floresta, aí, né, o diâmetro, a altura do peito e a altura das árvores, ou seja, né, ali a grossura, né, do caule dessas árvores, e também ali a altura, né, que elas atingiam dentro do gradiente vegetacional. E aí eu tive que me virar nos 30, né, Mari, para fazer um projeto de doutorado no mestrado, porque era coisa demais. E aí o desespero vem, mas deu tudo certo. E aí, na hipótese, né, a minha ideia ali, junto com a da Carol, né, é que a composição florística, ela mudava em escala regional, respondendo aí a mudança de precipitação de 1.400 a 2.300 milímetros ano, e em escala local, em resposta ao gradiente de inundação, textura e fertilidade do solo. Essa parte aqui de precipitação, enfim, eu vou mostrar no mapa para vocês também, mas o estado de Roraima, ele tem algo bem particular, né, que o clima dele, ele também muda de nordeste a sudoeste, né, ele acaba mudando muito. Então, aqui para o nordeste, para essa parte de Boa Vista, até Pacaraima, tem uma precipitação menor. Quando chega ali para Caracaraí, tem uma precipitação média, então chove um pouco mais do que para cá, para Boa Vista. E já para Santa Maria do Boiaçu, até ali a Foz do Rio Negro, chove até 2.300 milímetros ao ano. Né? E aí, por conta disso, por conta dessa mudança, né, dessa precipitação, a gente também tem a mudança, né, aí do tipo vegetacional. Então, para cá, para o alto, né, para o Alto Rio Branco, aqui em Boa Vista, a gente tem aí o tipo savana, né? Aqui para o médio, a gente já tem aí uma floresta de transição, né? E para cá, para o Baixo Rio Branco, já tem aí uma floresta umbrófila. Né? Então, quando a gente vai de carro, a gente viaja de carro até Manaus, a gente consegue ver essa mudança vegetacional aí ao longo da estrada. Né? Então, aqui para Boa Vista, a gente vê que as árvores são pequenininhas, né, são mais raquíticas, tem os caules mais fininhos, e é justamente por conta da precipitação. Uma floresta, ela não aguentaria ficar, né, numa precipitação tão reduzida aí de 1.400 milímetros. Então, essa precipitação, ela acaba influenciando diretamente, né, sobre o tipo vegetacional, tá? Então, é bem interessante aqui esse tipo de clima no estado de Roraima, que a gente acaba tendo aí essa diversificação. Além da precipitação, eu também, como eu falei para vocês, a gente tinha essa hipótese, né, de que a composição, ela mudava, né, aí com o gradiente de inundação, com a textura e fertilidade do solo também, tá? Em relação aí ao material e métodos, que é a parte que eu vou explicar bem para vocês, como que a gente chegou nessas decisões aí, de erros e acertos, enfim, que é por isso que a gente faz o piloto, né? Vai primeiro fazer a primeira coleta para saber se dá certo, enfim, tudo é questão de adaptação e tentativa, né? Então, nós fizemos o piloto para a gente saber que tipo o tamanho da parcela, se a gente ia fazer adaptação ou não, por conta que, às vezes, se a gente já vai de cara, já gasta muito dinheiro, enfim, e não dá certo o tipo de
de coleta, aí nesse caso já vai ser dinheiro perdido, né? Então nós fizemos um piloto disso, fizemos aí umas primeiras coletas para saber se dava certo, né? Então a gente também teve aí algumas pequenas adaptações. E aí em material e métodos, eu fiz aí a descrição da área de estudo, toda a parte de delineamento amostral, né? O transecto que eu utilizei. Como que eu fiz a medição aí do diâmetro, altura, né, do peito da árvore, a determinação da altura da árvore, também coleta de solo, coleta botânica, como que eu fiz aí a parte de precipitação média anual, a duração da inundação e por fim aqui o terrível, né, a terrível, na verdade, análise de dados, né? Que toda essa parte aqui de material e métodos, principalmente de material, quando você vai para o campo, é a parte mais legal. Aí você chegou, né, dá um pouquinho de tristeza, mas enfim, o resultado no final, assim, eu fiquei extremamente feliz, porque foi a realização de um sonho que começou lá em 2013 e ele se concretizou em 2018, né? E aí os resultados foram bem satisfatórios. E aí, no campo, o que foi que eu fiz, tá? Eu falo eu, gente, mas o eu, atrás, né, de mim, teve muita gente. Eu tive a ajuda de muita gente, a minha orientadora, né, a Carol, todos os técnicos de campo. Então, sempre quando eu falar eu, já lembre que tem uma equipe bem grande atrás que me ajudou muito para concretizar essa historinha, tá? Então, no campo, nós fizemos aí a instalação das parcelas, né? E aí eu vou mostrar para vocês que método que eu utilizei, o tamanho e tudo. E aí lá eu fiz tudo isso, né? A medição do DAP, do tamanho das árvores, a coleta botânica, que é isso daqui que eu vou focar bastante com vocês, que é a parte aí da produção das essicatas e identificação, né? Dessas plantas. Também fizemos as coletas de solo e a identificação botânica preliminar, ou seja, quando dá no campo, né, a gente consegue fazer a identificação até gênero ou até família, né? Eu trabalhei com 2 profissionais maravilhosos, que foi o seu Sabá, que infelizmente, né, não tá mais entre a gente, e o Paulo também, que infelizmente no começo do ano passado faleceu por conta da Covid. E eles eram excelentes, eles olhavam e falavam, não, Lília, é esse daqui, não, eu acho que é esse, não, coloca uma interrogação, eu acho que tu pode seguir por esse caminho aqui. Então os 2 foram excelentes, trabalharam, nossa, além de serem ótimos profissionais, eram ótimas pessoas, trabalhei com eles sem nenhum tipo de problema, sempre muito animados. Infelizmente os 2 partiram, né? Então, quando dava, eu fazia essa parte aqui de identificação botânica preliminar, porque aí a amostra estava fresca e aí acabava sendo mais fácil do que quando você coloca ela, né, para produção de essicata e coloca na prensa, ela acaba perdendo a coloração, né, e algumas características. Então, sempre quando dava, grande parte das vezes não dava, porque planta, você olha assim, é tudo verde, tudo tem caule, é tudo igual, aí você fala planta SP, né? Você acaba falando, não sei o que é, você tem que levar para laboratório, tem que dar uma olhada mesmo, porque trabalhar com planta, apesar de ser uma área que eu gosto muito, é a minha área de interesse, não é algo tão fácil, né? Você tem que ter ali bastante paciência e aprendizado mesmo, tá? Peraí que falhou aqui, não sei o que aconteceu. Tá falhando aí para vocês também? Não sei o que você chama de falha. Apareceu um risco ali, mas não tá atrapalhando. Esse risco aí não era para estar aparecendo, ele era para estar riscando, né? Não era para estar assim. Aí, voltou ao controle. Porque essas criaturas, elas querem ter vida própria. Pronto, voltou. Fiquei lembrando do campo que a gente fez. Uhum. Gente, pra mim, tudo árvore. Árvore, árvore. Palmeira, árvore. Eu e a Mari, a gente trabalhou numa produção de Oiarrima e era exatamente isso. Olhava assim, não, o que era? A árvore SP, tem que ir pro laboratório, tem que dar uma olhada, porque aí você coleta, né, aqui nessa parte de identificação preliminar, dá para você coletar alguns dados também, como, por exemplo, a coloração do caule,
caule, se ele sai em lapa, né? Quando você puxa e ele sai ali toda a tira, é um tipo de família, costuma ser morace. Então tem algumas características de campo que você consegue pegar e juntar, né? E chegar ali à espécie, tá? Então essa parte de identificação preliminar também você acaba pegando aí alguns dados, alguns detalhes ali e características da árvore em si. E aí depois, né, de ter feito todas essas coletas, enfim, também tive aí a escolha de quais análises, né, utilizar, enfim, e chegar aí nessa parte de análise de dados. E aí no laboratório, né, porque, por exemplo, para a altura da árvore, eu não vou saber a altura da árvore já de cara, eu chego lá e falo assim, ela tem tanto, não, você também tem que fazer o cálculo, né, e o cálculo também da duração da inundação, então tudo isso foi coletado no campo, só que você acaba tendo que fazer todo esse cálculo no laboratório. E aí, por fim, né, eu fiz aí a identificação botânica, né, com material de referência, então grande parte do material eu acabei levando para o INPA, né, porque a gente não tinha muitos representantes aqui, principalmente da família Leguminosae, que foi o que mais, né, deu trabalho aí para a identificação, que você olha para um, olha para outro, faz a mesma coisa. E, na verdade, é bem diferente, e tem ali da família, deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome, não vou lembrar o nome, não, só quando eu olhar, que também acabou dando um trabalhão, e a gente acabou ficando só em gênero, de Myrtaceae, que a gente acabou ficando só em gênero porque Myrtaceae também ela é bem trabalhosa, né? Então tem algumas famílias aí, e como eu não fui específica, eu fui generalista, né? Então tem muita gente que acaba escolhendo uma família e trabalhando com ela. Eu fui lá e acabei sendo generalista, pegando, né, o que aparecia e partindo para a identificação. Bom, dessa parte aqui de precipitação pluviométrica, era o que eu estava falando para vocês em relação ali a mudança da precipitação, né, no estado de Roraima, né, que ela modifica aqui de nordeste para sudoeste. Então, por exemplo, aqui mais para próximo de Pacaraima, até aqui Boa Vista, fica aí nessa variação de 1.100 a 1.400. Aqui mais para próximo de Caracaraí, 1.700, e aí essa precipitação ela vai aumentando, né? E quando ela vai aumentando, vai mudando também o tipo vegetacional, como eu expliquei para vocês também, né? Então aqui tem savana, aqui tem floresta de transição, né? E mais aqui para o final tem aí as florestas ombrófilas, tá? Então acaba sendo influência direta aí da precipitação mesmo, tá? Então, aí segundo o Barbosa, 1997, né, tem esse gradiente aí de pluviosidade que aumenta aí de nordeste, não é a sudeste, tá, gente? É a sudoeste. E acaba tendo aí 3 classificações climáticas, né, aí para o estado de Roraima. Bom, nesse mapa também dá para ver, né, os tipos, né, de vegetação aí, de vegetações, né, que tem aí ao longo do gradiente do Rio Branco. Então, aqui mais para esse mais esbranquiçado são as savanas, que já né, dentro do município aí de Boa Vista, tem aí as áreas de transição, que tem a presença de floresta estacional semitecidual e também aí Campina e Campinarana, que é um tipo que a gente acabou não pegando, né, Campina e Campinarana, que apesar de no mapa a gente tá vendo ele bem próximo, né, esse tipo de vegetação bem próximo ali do leito do Rio Branco, não, a gente não conseguiu contemplar ela, né, não conseguimos fazer a coleta mesmo, porque não tinha tão próximo, né, como mostra aí na imagem. Infelizmente, eu queria que tivesse pegado aí Campina e Campinarana para a gente dar uma olhadinha nela também. E aqui nessa região, tá? Então aqui de Campinarana, a Campina e a Campinarana, elas têm um pouquinho de diferença, principalmente em relação ao tamanho, né? A Campina,
ela tem ali árvores mais baixas, mais finas. Todas as duas são tipos vegetacionais que estão sobre areias, né? Então ali o solo é arenoso, bastante arenoso. Então a água ela não fica ali por muito tempo, ela acaba descendo rapidamente ali pro lençol freático, que ele é raso, então tem uma inundação bem rápida. E aí a diferença da campina para a campinarana é que a campina elas são árvores mais baixas, o solo ele acaba sendo ali mais, né, tem mais gramíneas, enfim, então tem um impacto maior aí do sol sobre esses tipos vegetacionais. E a campinarana ela é um pouco mais alta que a campina, né? Você não vê tanto ali o solo, apesar dele ser bem arenoso, você acaba não vendo tanto solo. Então, quando você entra numa campina e numa campinarana, se você vê muito ali o solo, é porque é uma campina e tem ali, né, na maioria das vezes, a altura das árvores bem mais baixa. Então, você consegue diferenciar bem quando você entra, assim. Tem muito isso aqui no Parque Nacional do Viruá, né? Na verdade, ele é sobre essas campinas e campinaranas, e é bem legal, assim, que você consegue notar a diferença de uma forma bem evidente mesmo, tá? E já mais aqui né, chegando mesmo na foz aí com o Rio Negro, tem as florestas ombrófilas, tá? Então tem floresta ombrófila também aqui no estado. E aí acabei, né, pegando então aqui esses tipos, né, vegetacionais, não campinarana nem campina, mas aqui floresta ombrófila, tá? Então não peguei aqui tantas espécies aqui dentro, justamente porque não é tão pertinho quanto a gente vê aí no mapa. E essa é a forma didática que eu estava falando para vocês, né? Que a separação aí do alto, médio e baixo Rio Branco é só mesmo para saber ali da disposição geográfica, né? Para saber de onde que eu estou falando. Quando eu falo de médio, eu estou falando ali na região de Caracaraí. Quando eu falo de alto Rio Branco, eu estou falando ali da região de Boa Vista até um pouco próximo de Caracaraí. E do Baixo Rio Branco, de Caracaraí até, né, desembocar lá no Rio Negro. Então é mais uma divisão mais didática do que, né, a gente chegar e olhar, não, esse é o alto, esse é o baixo, é mais mesmo só para localização geográfica. Eles tiveram uma aula sobre Rio Branco, não sei se eles lembram, mas eles tiveram. É legal, assim, você entender, porque você consegue se situar melhor, né, e você consegue saber das características do principal rio do estado, né, e da bacia dele toda. A gente tem muitos rios aí, o Iruá, tem o Anauá, enfim, tem vários outros, e aí a gente acaba não conhecendo, porque só fala, não, do Rio Branco, e qual a importância que ele tem, né, porque se ele parar de existir, se ele secar, vamos pensar logo no trágico, ele secou. Quem é que vai abastecer Roraima? A gente está falando de Roraima. Quem é que vai abastecer Roraima? Porque todos os outros, o Rio Mucajaí, são tudo aí afluentes do Rio Branco. Então, se ele seca, todo o restante aí do estado fica também sem água, né? Então, é legal a gente conhecer aí o principal rio do estado. Bom, e aí sobre o delineamento amostral, né, o tipo de transecto que eu coloquei e tudo, Mari, eu acabei utilizando ali do método Rappeld, né, ali do PPBio, só que a gente teve que fazer uma adaptação, porque o do Rappeld, ele é um pouco exagerado, né, que ele faz, por exemplo, ali as parcelas de 250 metros, né, e aí ele faz ali a coleta ao longo de 20 metros, né? Então, por exemplo, ele pega aqui 5 metros, ele acaba pegando ali o DAP, que é o diâmetro, a altura do peito de árvores, né, que tem ali 5 centímetros, e depois dá 10 metros as que tem de 10 a 20 centímetros, e depois as que tem aí maior que 30 centímetros, né? E aí eu falei, não vamos fazer isso, porque senão a gente não vai sair nunca. Até hoje eu estaria coletando lá amostras, né? E aí nós fizemos um pouquinho diferente nessa adaptação, que foi, utilizamos essa metragem de 250 metros, né, das parcelas, mas nós reduzimos aí essa largura para 4 metros. 2 metros para o lado direito e 2 metros aqui para o lado esquerdo. E aí tudo que tinha DAP maior ou igual que 30 centímetros, a gente fazia coleta.
né? Porque se a gente fosse pegar ali de DAP menor que 30 centímetros, a gente tinha que pegar todas as árvores que estavam lá dentro. Então, a gente acabou não optando por isso. Então, DAP maior ou igual que 30 centímetros, então a gente ia lá e coletava, né? E acabamos pegamos aí muitas amostras, né? Eu ainda achei que a gente tivesse que reduzir um pouco mais, mas a professora disse que se não fizesse isso, acabaria que não seria contemplado, né? Muitas aí das espécies. Então, aqui é o Rio Branco, tá? Então, aí como eu estou mostrando na imagem para vocês, as parcelas elas foram instaladas perpendicularmente ao Rio Branco, né, com uma distância de 10 metros aqui da margem, porque senão a gente não teria como coletar, por exemplo, aqui para o Baixo Rio Branco, que ele sofre um custo de inundação maior, a gente não teria como coletar. Chegar lá, entrar e coletar, ia ficar tudo submerso. Então, a gente acabou levando isso para todo, né, o Rio Branco, e colocamos aí as parcelas instaladas 10 metros da margem, e aí após 10 metros a gente contava os 250 metros da parcela, e aí de comprimento. E aí com 4 metros de largura, e tudo que tivesse aí com DAP maior ou igual a 30 centímetros, né, a gente então fazia a coleta. O DAP, ele é simples, você vai lá com uma fita diamétrica, pega aquela fita, passa, né, ali ao entorno do caule da planta, e aí você vê, tem 30 é maior que 30 centímetros, tá dentro, aí você anota, já coloca ali uma plaquinha. Antes a gente colocava, depois a gente passou só a contar mesmo, fazer a contagem, e já colocava as características. Aí fazia, né, então, primeiro do DAP, já fazia a coleta botânica com o podão, que eu vou mostrar para vocês, e se desse já fazia identificação, já abria parcela, já havia uma equipe fazendo ali a coleta de solo, a outra fazendo ali a coleta da altura da árvore. Então foi bem intenso, assim, bem rápido, porque a grana estava acabando. Então a gente precisava fazer uma coisa bem feita, né, e já ir com o método certinho depois de ter feito o piloto. E aí as parcelas, né, elas ficaram, né, aí ao longo do Rio Branco. Cada uma dessas parcelas aqui, elas estavam distante 2 quilômetros, tá? Então, por exemplo, se eu pego aqui as parcelas do Alto Rio Branco, eu instalei 6, por exemplo, 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo da margem. Cada uma delas ficava distante aí 2 quilômetros uma da outra, tá? Para não ter influência de achar, não, pera, tá influenciando ainda na composição florística, enfim, para não estar pegando ali a mesma coisa também. E isso tudo, gente, foi randomizado, né? Ou seja, a gente foi lá, sorteou, e, bom, é isso daqui. Então, vamos, a partir desse ponto para frente, e de 2 em 2 quilômetros, a gente vai abrir ali as parcelas de 250 metros e vai aí fazer a coleta, né? Aí, de um ponto para outro, por exemplo, aqui nesse ponto, eu tenho, então, 6 parcelas, 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo. E de um ponto para outro, aqui desse pontinho que vocês estão vendo, né, a distância era de 50 quilômetros. Tá? Então, eu tenho um ponto, nesse ponto, abri 3 parcelas. O ponto seguinte, que é distante de 50 quilômetros, eu abro mais 6 parcelas, e assim vai. No total, né, a gente fez a abertura aí de 72 parcelas, tá? Então, aí ao longo do Rio Branco, para conseguir, então, ter um número de amostragem alto e que seja representativo, né? Porque se eu fizesse, por exemplo, só 5 parcelas ao longo do Rio Branco, não ia ser representativo. Eu não podia chegar e dizer, não, a composição florística é isso, nananana. Por quê? Porque não foi representativo. Eu não tenho um número suficiente de amostras para dizer, para afirmar ali, né, que é aquele resultado. Então, a gente precisou aí, pelo fato de ser 566 quilômetros, então a gente precisou fazer uma grande quantidade de parcelas para, né, conseguir, então, ser representativo, tá?
E aí, como eu estava falando para vocês, o DAP, ele é medido dessa forma, tá? Então, a 1,30 m. Então, se tem aqui, né, as sapopemas, enfim, eu faço aí a medição de 1,30 m acima dela. Então, eu venho, meço, deu 1,30 m, aí depois eu venho para fazer aí, venho com a fita diamétrica para fazer a medição, né, da circunferência aí desse caule. Então, olha, eu acabei falando errado aqui, peraí. Então, aí todos os indivíduos arbóreos e palmeiras com DAP aí maior ou igual a 10 centímetros foram amostrados. Olha aí, Mário, já esqueci já. Volta, risca. Nossa, dá um tilt aqui. Peraí, galera, já tô voltando. Não quero, nem queria. Então, aí todos os indivíduos arbóreos e palmeiras com DAP maior ou igual a 10 centímetros, eles foram amostrados. Então, a gente vinha, 1,30 m, media aqui na fita, depois pegava a fita diamétrica, passava. Deu 10 centímetros, está dentro, coloca, tá? Não com 30, porque com 30 a gente quase não ia pegar, então, indivíduos. E aí, para da altura, era legal, assim. Porque com da altura dá para você fazer com o clinômetro, né? Que a laser, enfim, você fica a uma distância ali de 15 metros ou 20 metros, aponta ele e depois você faz olhar utiliza aqui o clinômetro para, né, ver aí o ângulo, enfim, e depois no laboratório você consegue fazer o cálculo, né, aproximado ali de quanto mais ou menos aquela árvore tem de altura, né? Só que em alguns casos a gente sabe que a floresta ela não é aberta, então tem muito cipó, tem muita coisa, então a gente tinha que ir bem, olhar bem assim, apontar o laser, depois vir com o clinômetro e fazer aí essa medição aí, né, aproximada da altura, tá? Então, a parte aqui de campo foi um pouquinho complicadinha por conta disso, né? Porque é floresta fechada. Quando era na savana era mais tranquilo, mas floresta fechada dava um pouquinho mais de trabalho para fazer isso. Assim, sobre a coleta botânica também, né? Então, foram coletados aí os ramos botânicos, então a gente fazia a medição do DAP, tá dentro, é maior ou igual a 10 centímetros, então tá dentro. Então já faz aí a coleta botânica dela também, com exceção das palmeiras, não tinha como, então a gente já fazia a identificação das palmeiras, é mais tranquilo, né? Então aí de todos os indivíduos arbóreos com DAP maior ou igual a 10 centímetros. E as amostras férteis, elas foram depositadas no herbário da UFRR. Então tudo que estava fértil, a gente acabou, né, utilizando ali, porque, por exemplo, outras pessoas vão querer usar, né, enfim, para fazer comparações, né, ou para fazer identificação e tal, então a gente acabou doando, né, nada mais justo ali pro herbário da UFRR. E aqui era um método que a gente acabava utilizando, né, então esse aqui é o podão, tá, ele é sofisticadíssimo, né, Mário, muito sofisticado, não dá trabalho nenhum, gente, para puxar essa corda, para cortar aí a parte botânica. E aí, esse podão aqui que a gente utilizava, ele acabava tendo cabo regulável, né? Então, ele crescia muito. Então, na maioria das vezes, o Iclis, ele conseguia fazer a coleta, né? E puxar, e ele vem segurando, tá? A gente não cai, não. A gente puxa e ele vem segurando. Porque se você corta e aí você solta ali essa corda que tá passando aqui, a amostra cai e você não sabe nem onde é que ela foi parar, porque é tudo verde, é tudo árvore. Então, ele vem segurando até você pegar ele. Quando não era possível, né, mesmo tendo aí o aumento do cabo, ele tinha que subir, né, enfim, e fazer aí a coleta. E aí no próprio, né, lá no próprio local, então quando a gente chegava no barco, a gente já colocava nos jornais para produção aí das essicatas. E aí depois elas eram todas imprensadas, né, secas, enfim, colocado na estufa. E aí no final a gente colocava elas assim, né, como se fossem em cartelas mesmo, né, e juntava tudo, por exemplo, da mesma família, a gente junta todos em uma mesma cartela, porque depois você abre e fica mais fácil de você encontrar, enfim, e aí tem todo o nome, né, eu colocava desse
ortidácea, mirtácea, morácea, então tudo que for de morácea estava aqui dentro. Aí eu abria, estava tudo separado, tudo bem bonitinho para que a gente conseguisse se organizar e depois, se eu tivesse dúvida, eu encontrasse uma espécie, enfim, num outro trabalho, eu já vinha aqui em morácea e já dava uma olhada, tá? Aqui a professora me ajudando na identificação. Na maioria das vezes eu não apareço na foto porque eu sou a fotógrafa, eu gostava de registrar tudo. E a gente fazendo aí a identificação, isso lá no laboratório, lá na Embrapa. Alguém aí já usou podão? Alguém já usou o podão, gente? Já conhecia o podão? Eu não. Não? Eu também não. Gente, isso é terrível. Nossa, que coisa mais horrorosa de usar isso aí, gente. É difícil. Ele é difícil porque... É por isso que eu não trabalho com planta, gente. É horrível. É legal, eu gosto, só que a gente tem que ter um homem na equipe, porque se não tiver um homem, você não consegue subir esse negócio. O Iclis, Mari, ele levantava com tanta facilidade, que é o rapaz que tá aqui, né, na foto, ele levantava com tanta facilidade que quando eu ia fazer um negócio desse, eu não conseguia. Eu falei, meu Deus do céu, que força máxima é essa que a pessoa tem, porque eu não conseguia. O que a gente trabalhou no EIA-RIMA, ele não tinha esse cabo flexível, que era um inferno, porque o dele não, o dele, ele apertava no botão, aí o cabo, ele colocava outro cabo, e assim por diante. A gente não precisava cortar nada do tipo, então ele acabava sendo mais leve. Mesmo assim, ele ainda era pesado para mim, eu não conseguia levantar ele com muita facilidade. E para quando você puxa a corda, né, que está presente aqui na imagem, você puxa, não é tão fácil, tem algumas espécies arbóreas que elas são muito duras, e aí você tem que puxar diversas vezes para ela cortar, e ela cortou, aí você vem segurando, né, não deixa a corda soltar, porque senão a amostra cai e você nunca mais vai achar ela. Aí soma então, força com coordenação motora. Nossa, é terrível. Quem diria que eu ia ter que fazer academia para poder pesquisar, hein? Isso, muita academia para poder pesquisar, muita corrida, muita caminhada, porque a gente faz uma caminhada muito grande. É assim, é muito, para quem gosta, é muito satisfatório, muito prazeroso. Eu gosto, então para mim é muito prazeroso. Agora, assim, para quem não gosta de campo, aí vai, nossa senhora, aí na verdade passa um estresse ao invés de relaxar, né? Bom, aqui na coleta de solo também, a gente acabou utilizando, né, eu acabei esquecendo o nome desse equipamento, mas ele também acabou dando um trabalhinho para o solo que não estava molhado, ou que tinha molhado, já tinha, né, já estava seco, para conseguir fixar ele e rodar e puxar a amostra, nossa senhora, os meninos tinham que ter força também aqui, então a gente acabava coletando, né, a cada 50 metros, né, então eram 250 metros, então em 6 pontos ali da parcela a gente fazia ali essa coleta, né, de 5 e 10 centímetros e depois de 10 e 15 centímetros. Toda a análise dele, a gente acabou levando esse solo para a Exalc, né, que é uma especializada lá em São Paulo, que em análise de solo, enfim, então nada mais justo levar lá para eles, que eles iam analisar bem, porque a gente não tem alguns dos materiais, né, para fazer análise aqui em Roraima, não do jeito que a gente queria, né, tão específico. Para medição aí da altura, para a gente saber, né, da altura da inundação, era um tanto mais tranquilo, porque fica a marca nas árvores. Quando vocês veem o link, né, ali acima, muito acima ali no caule das árvores, significa que dali para baixo era inundado. Eles não iam conseguir, então, sobreviver ali, né, naquele local molhado. Então, quando a gente via essa marca da inundação, a gente ia lá com a fita e media. Ah, tem tanto, né, e aí a gente fazia essa medição. Então, era bem mais simples, foi bem mais simples por conta disso, porque a gente via na última cheia que a gente fazia, né, e a gente também fazia o cálculo, né, então pegava a cota máxima, por exemplo, de 2013, que foi 6,13, diminuía ela, né, pela marca d'água que a gente encontrou, e aí tinha então a altura, né, da inundação. É um método que se acaba utilizando também, não foi a gente que criou, a gente acabou pegando também esse método.
E aí, em relação aos resultados, tá? Essa foi só uma parte, gente, da minha dissertação. Ela é bem maior do que isso, só que eu falei para Mari, eu falei, Mari, eu acho que não vai dar tempo, então eu vou cortar muita coisa, porque não vai dar para explicar, né? Requer um pouquinho mais de tempo. Então, eu achei melhor colocar mais só sobre a composição florística em si. E aí, de toda aquela parte, né, da parte botânica, enfim, a gente conseguiu aí inventariar, né, 3.372 indivíduos arbóreos, então conseguimos fazer aí, né, essa compilação, trazer esses e fazer a identificação. Claro que a gente não pegou toda a árvore que a gente chegava, a gente ia lá e coletava, não, porque em algumas vezes era a mesma espécie, então a gente só confirmava, é a mesma espécie, beleza, então vamos só tirar essa aqui, a amostra para fazer a esse cata, então não precisava, só que a gente fazia anotação. A gente anotava, tirava o DAP dela, via que era a mesma espécie. E aí, totalizamos, então, aí 3.372 indivíduos inventariados, por isso que eu não disse aqui coletados, e distribuídos aí em 56 famílias e 289 espécies. Esse número cresceu, eu e a professora Carolina, a gente ainda mexeu, no ano de 2019, foi 2019, a gente ainda mexeu, isso aqui aumentou para 320 espécies que a gente encontrou, e aumentou também o número aqui para a família, eu acabei não alterando aqui no slide, tá? Então acabou aparecendo mais espécies, a gente teve um pouquinho mais de tempo, né, para dar uma analisada, e aí 80% dos indivíduos foram identificados até a espécie, então a gente conseguiu, né, chegar ali ao nome certinho dele, 18% até gênero e 2% sem identificação. Então, a gente não conseguiu, principalmente de Myrtace. Myrtace tinha o quê? Família, Myrtace. Myrtace o quê? Myrtace SP. Não conseguíamos chegar de forma alguma ao gênero. Né? Levamos ela para o INPA, trouxemos ela sem a identificação até espécie. Porque eu esqueci o nome dele, Mari, que trabalha lá com botânica, não lembro o nome dele, aquele senhor, não sei se tu lembra o nome dele, nossa, fugiu mesmo o nome dele. Ele olhou, ele falou, não, eu não sei qual que é, não, acho que é Mike o nome dele. E aí ele olhou de novo, ele falou assim, vamos deixar mesmo só como Myrtace, porque não vai. E aí o Paulo também olhou, também não conseguiu identificar, e a gente deixou mesmo só com o nome da família. Bom, e em relação aqui à composição florística, né, então por parcela aí o número de indivíduos, né, foi de 11 a 91, e o número de espécies aí foi de 4 a 34, né, então quando a gente fala aí, tinha algumas parcelas que tinham um maior número, né, de diversidade, outras com um menor número, 47% aí das espécies ocorreram em apenas uma parcela, né, 65% das espécies foi representada por apenas um indivíduo, né, então acabava que a gente, né, dentro da coleta ali acabava, né, coletando só um indivíduo, ele estava lá dentro do esperado, e aí os que não tivessem, não tinha como a gente, né, representar ele aqui, então 65% dessas parcelas então foi representada aí apenas por um indivíduo, por uma única espécie também. Eu acho que eu passei. Não. E aí esse foi o primeiro inventário sistematizado a mostrar a composição de espécies arbóreas ao longo do Rio Branco. Até então a gente não conhecia as florestas alagadas do Rio Branco, a gente não sabia quais as espécies que estavam presentes, né? E esse daqui foi o primeiro inventário vertical que foi feito no Rio Branco, né? Eu encontrei um ou outro trabalho, por exemplo, em Caracaraí eu encontrei um trabalho, só que era só aquele trabalho pontual, ou era aqui no Alto Rio Branco também trabalho pontual, não era algo que foi feito do lado e outro da margem, não foi algo que foi ao longo de todo o rio, então não se costuma fazer esse inventário vertical. E o legal do Rio Branco é porque como ele não tem aí ele não é tão sinuoso, né, que nem grande parte dos rios, ele é bem mais reto, então a gente conseguiu fazer esse inventário vertical, ou seja, ao longo de todo ele, só que tem muitos rios aí na Amazônia que eles são muito sinuosos, então
de inundação muito mais intenso do que para cá, pro Rio Branco. Então, né, é complicado, né? Então, do Rio Branco, como deu para fazer isso, então, por ele não ser aí tão sinuoso, então a gente conseguiu fazer esse inventário ao longo de todo ele, tá? Bom, em relação aí às 10 famílias mais abundantes, né, concentraram aí 73% dos indivíduos. Como eu falei para vocês, né, eu já estava dando meio que spoiler sobre a leguminose, ela é a que mais aparece. Ela que é a mais adaptável aí para viver nesses lugares alagados, inundados, encharcados, enfim. E aí ela acabou, né, aparecendo aí como primeiro no ranking, seguida de Morace, e Arecácea. Arecácea, de fato, era para aparecer, que é a família das palmeiras, né, que elas também gostam de água, e tem uma parte ali do Rio Branco que é arenoso, então, né, acabaram aí aparecendo também, tá? Deixa ver se pronto. E aí dos 10 gêneros mais abundantes também, né, do Pentaclera, a Etabalha dúbia, ela acabou mudando o nome dela para Pterocarpus alguma coisa, não lembro a espécie, recente ela acabou mudando, e aí a gente acabou abrindo uma parcela aqui no Alto Rio Branco que estava cheia dela. Uma parcela, sei lá, com 100 indivíduos, e a gente ficou surpreso, porque não se encontrava muito aí dessa espécie. Tinha o professor Rodrigo Schutz, que estava até trabalhando, né, com ela, só tinha encontrado um indivíduo no campus do Cauné, e aí quando eu fui mostrar meu trabalho para ele, que ele participou da banca, aí ele falou assim: Lília, me dá as coordenadas dessa parcela, porque eu quero trabalhar com ela, né, com a plântula dela, que ela tem uma forma de crescimento diferente, etc, etc. Eu acabei dando a coordenação para ele aqui, mas eu acho que ele não deu segmento no trabalho, né, enfim, porque tinha muito desses indivíduos, e a gente não conseguiu entender o porquê que essa parcela era riquíssima em Etabalha dúbia, né, aí vale um outro trabalho. Então, aí a Pentaclera, a Etabalha e a Cecrópia, né, a Cecrópia também é para ter muito também, é muito... né, muito comum, e a Inga, né, que as espécies aí, os gêneros, né, de Ingá. Então a gente encontra muito aí essa parte de leguminosa. Ela é a mais bem adaptável. Bom, em relação às espécies mais abundantes também, né, a Pentaclera é a Pentacletra macroloba, a Etabalha dúbia e o Brosmo latescens, que é Morace também, e a Euterpe precatória. Então esses daqui acabam sendo aí os 4 primeiros, né, aí mais de espécies mais abundantes, mais encontradas aí ao longo do Rio Branco também, e lembrando sempre que a leguminose aí é da família, né, em primeiro. Se a gente for observar, se vocês depois tiverem interesse em dar uma lida, né, na parte sobre florestas alagadas, enfim, vocês vão encontrar muito leguminose, né, a família leguminose sendo aí a que mais aparece, né, por conta mesmo das adaptações e evoluções morfológicas que elas fizeram ao longo dos anos, então elas acabam sendo bem resistentes, né, a esses tipos de ambientes inundados. Em relação à frequência de ocorrência também, né, quem ocorreu mais, enfim, né, o Brosmo latescens, né, teve aí frequência, ou seja, ele foi encontrado em grande maioria aí das parcelas, a Zija latifolia também, a Cecrópia, então as que foram mais encontradas aí ao longo das parcelas. E também eu consegui fazer aí a diferenciação, né, das espécies indicadoras, que eu até falei no comecinho para vocês, que a gente acabou encontrando aí 17 espécies indicadoras. Então, por exemplo, se a gente chegava aqui e encontrasse a Suartia microstylis, a gente deduzia que estava ainda... estava aí no baixo Rio Branco, né, e aí o médio Rio Branco ele não aparece porque ele é uma área de ecótono, ou seja, é uma área de mistura ali de savana e floresta, agora eu esqueci o nome do tipo de floresta, enfim, floresta transitória, né, também. Então ele acaba sendo ali um ambiente de mistura, então a gente não conseguiu aí espécies indicadoras pro médio Rio Branco, né, então acabamos dividindo aí só
em Alto e Baixo Rio Branco, tá? Não conseguimos encontrar nenhuma espécie indicadora do médio, por ele ter essa mistura muito grande sem o ecótono. Em relação, né, às localidades, deixa eu só passar aqui um pouquinho, né, em relação aqui à estrutura, né, da floresta, que é em relação aí à classe de altura, né, das árvores, para o Alto Rio Branco, a gente percebe que a maior concentração das árvores ficam aí entre 10 e 20 centímetros, né, 20 metros, tá? Então, não são árvores tão altas, porque no caso da savana não se encontram árvores aí né, com altitude tão grande. No Médio Rio Branco já tem uma variação maior de 10 a 30 centímetros, e no Baixo Rio Branco, né, essa variação aí também fica entre 10 e 30 centímetros, mas você encontra indivíduos também ali chegando até 60, um pouquinho mais de 60 centímetros. Então, basicamente aí, eu tô falando de centímetros, metros, gente, perdão. Então, chegando aí até 60 metros, enfim. Então, quanto aí a estrutura, né, a classe de altura, o Alto Rio Branco, ele acaba tendo árvores mais baixas em relação ao restante aí das florestas alagadas do Rio Branco. Do diâmetro das árvores, ou seja, ali, né, da largura ali do tronco das árvores também, do Alto Rio Branco, né, ficou ali a maior concentração ficou ali entre 10 e 20 centímetros, também do Médio Rio Branco entre 10 e 20 centímetros, e também ali, né, para o Baixo Rio Branco também de 10 a 20 centímetros. Lembrando que a gente encontrou, né, algumas árvores medindo ali até 80 centímetros para o Baixo Rio Branco, encontramos uma aqui no Médio Rio Branco chegando até 90 centímetros, né, então eu acabei colocando aqui, né, que são florestas bem diferentes ali das que são encontradas no Rio Xingu, que tem uma classe de diâmetro bem maior do que a das florestas alagadas aqui do Rio Branco. Bom, do Alto Rio Branco, tá, gente? Aqui são fotos, tá, das florestas alagadas do Alto Rio Branco. Olha só, elas têm a estrutura aí do caule bem esbranquiçado, que é uma característica xerofítica, né, de regiões mais quentes, com a casca mais grossa, enfim, que é um tipo de adaptação aí em relação ao calor. E são mais baixas, mais finas, tem tem a folha mais coriácea, né, parecendo bem dura mesmo, parecendo como se fosse com um couro, também justamente por conta de uma maior, né, insolação, né, uma maior quantidade ali de energia solar. E o Baixo Rio Branco, né, já tem essa diferença, né, você encontra árvores com um diâmetro bem maior, né, bem mais largo, né, então você acaba encontrando estruturas bem dissimilares mesmo, tá? Então, essa característica você entra no Alto Rio Branco, você sabe que está no Alto Rio Branco por conta desse tipo de característica da floresta, né? De savana, árvores finas, né? O caule mais esbranquiçado, e no Baixo Rio Branco você encontra indivíduos arbóreos bem maior e uma estrutura, né? Bem mais maior, né? Realmente. Bom, em relação aqui à distância geográfica, como eu falei para vocês, também lá no comecinho, que eu quis entender se a distância geográfica influenciaria na composição florística, eu vi que ela é similar até ali o quilômetro 166. Né? Então, ou seja, quando eu digo similar, que tem espécies bem parecidas, né, até o quilômetro 166. A partir daqui a gente já encontra uma dissimilaridade muito grande, né, do quilômetro 166 até o 566, enfim, são bem similares aí. Então, a distância geográfica ela acaba influenciando mais a partir do quilômetro 166 para frente, né? Aqui a já encontra aí uma similaridade, ou seja, de espécies arbóreas bem parecidas, famílias, enfim, bem parecidas. Aqui é sobre a precipitação média anual, né, no intervalo também aí de 2000 a 2014, que foi até onde eu fiz a coleta. Então, eu
Eu parei ali até 2014. E aí no Alto Rio Branco a gente viu que teve aí uma precipitação, a gente fez uma junção, tá, gente? Fizemos a média de 2000 a 2014. Então, choveu ali nesse período médio de 1.903 milímetros, no médio Rio Branco 2.208 milímetros, no baixo 2.752 milímetros. Observem que, como eu falei para vocês, mesmo lá sendo uma bibliografia de 1997, lá do Barbosa, foi confirmado mesmo que essa precipitação ela aumenta de nordeste a sudoeste, ou seja, à medida que vai avançando lá em direção ao Amazonas. Ao estado do Amazonas. E aí a duração da inundação, a gente viu que não passa tanto tempo inundado, né, a não ser ali o baixo Rio Branco, por conta também de uma maior quantidade de precipitação, né, aqui para o alto fica em média aí inundado de 16 a 37 dias e não é um pulso de inundação tão alto, né, quanto a gente pensou que fosse. E aí, em relação às características químicas e físicas do solo também, né, então as variáveis edáficas, a gente acabou vendo ali, né, também que tem uma grande quantidade de argila, né, a maioria ali do solo são argilosos, né, não tem uma grande quantidade de nutrientes, são solos mais ácidos, né, e aí por conta disso as plantas também têm que se adaptar a esses tipos de solos, né, mais ácidos. Isso vale para toda a região amazônica que não tem solos, né, as florestas não ficam aí sobre solos ricos e férteis, essa grande diversidade aí de espécies arbóreas, mas é por conta da reciclagem de nutrientes, então cai ali as folhas, enfim, acabam, né, aumentando, né, a quantidade de nutrientes, mas não é por conta da riqueza do solo, não, porque o solo é bem ácido para a região amazônica e não foi diferente aqui para Roraima, tá? Vou pular esse daqui, peraí, deixa eu ver só se eu consigo passar. Bom, e aí em relação às conclusões, né, então eu cheguei, né, e consegui entender que aí os filtros ambientais selecionados, por exemplo, as características físicas e químicas do solo, a duração da inundação, precipitação, distância geográfica, podem tornar aí o gradiente florístico dissimilar, ou seja, diferente, então tem influência, né, desses filtros ambientais aí sobre a composição florística, tá? E há fatores intrínsecos também às plantas, né? Então, fatores aí bióticos que devem ser estudados em conjunto para melhorar, né? Entender aí como a composição florística muda e pode se tornar aí similar com a distância geográfica, porque também tem aí adaptação dessas plantas, né? Então, tem aí fatores particulares que podem estar fazendo com que essas florestas, né, alagadas sejam dissimilares, né? Ou seja, sejam diferentes ali ao longo do gradiente de acordo com a distância geográfica. Então, eu não posso só dizer que esses filtros ambientais são os fatores cruciais, são eles que influenciam diretamente na composição florística. Não, tem outros fatores também particulares às plantas que fazem com que essa composição florística também seja bem diferente aí ao longo desse gradiente. E as florestas alagadas do Rio Branco, né, classificada aí como Amazônia Setentrional, tem composição florística dissimilar do restante da Amazônia, né, a estrutura é diferente, é mais baixa, o tamanho do caule também é bem mais fino, tem espécies arbóreas bem diferentes das encontradas para o Rio Madeira, para o Rio Amazonas, também encontrada ali para o Rio Negro, enfim, então eu fiz um levantamento bibliográfico e eu falei, nossa, é bem diferente que ETs que tem aqui em Roraima, né, então eu consegui entender ali que tem essa similaridade bem grande. E há 17 espécies indicadoras nas florestas alagadas que definem aí o Alto e o Baixo Rio Branco, como eu mostrei para vocês, mas que a gente não conseguiu encontrar ali o meio, né, o médio Rio Branco, porque como é uma área de transição, é uma área de ecótono da savana, né, para a floresta, então acaba tendo uma mistura e a gente não conseguiu encontrar ali uma indicadora para o médio Rio Branco.
E, como eu falei para vocês, né, as florestas alagadas apresentaram dossel baixo e árvores finas. Quando ele fala de dossel baixo, as árvores mais altas, né, que era para ser, né, em comparação com as outras, né, florestas alagadas aí do restante da Amazônia, em comparação a gente tem aí essas florestas alagadas bem mais baixas e bem mais finas. Bom, gente, aí foi o meu agradecimento, né, opa, volta, né, então agradecer aqui todo esse pessoal, né, que ajudou, todo esse, com recurso, com apoio, amigos, enfim, e aqui foi a equipe que me ajudou, né? Então, por trás, como eu falei para vocês, tinha uma equipe muito grande. Aqui ainda tinha o seu Sabá aparecendo. O Hugo no projeto dele e eu no meu projeto. Então, como eu falei para vocês, a gente acabava aproveitando aí esses recursos. Aqui era a casa barco onde a gente ficava, que eu fiquei com sensação de maresia, cheguei uma semana em Boa Vista, Mari, cheguei, fiquei, nossa, com sensação de maresia, parecia que estava tudo balançando, porque a gente ficou muito tempo na casa barco. Aqui a professora Carolina, para quem não conhece, ela continua trabalhando na Embrapa e é professora também aí no Pronat. Eu não sei se ela está também no Saúde e Biodiversidade. E aqui os meus técnicos de campo, né, o Iclis, o Max, o Neto, o Caçula, né, e aqui que não está aparecendo é o Hugo, que é o rapaz que estava trabalhando também no projeto de dissertação dele. Então, por trás aí de todo esse projeto, né, teve aí essa equipe maravilhosa que a gente conseguiu desenrolar e aí conseguiu sair, então, esse projeto de, quer dizer, saiu essa dissertação, né, então esse foi uma parte do meu trabalho, tá, gente, tem uma outra parte maior. E aí, eu não coloquei não, porque ia ser coisa demais. Gente, aí, vocês têm alguma dúvida, curiosidade? Vocês querem perguntar alguma coisa? Boa tarde. Tá baixo o teu áudio. Oi, agora ficou mais alto? Tá, agora sim. Boa tarde, professora. Eu achei maravilhoso, né? E eu tenho uma pergunta relacionada ao seu trabalho, né? Que é mais voltada para o material que foi coletado, né? A minha pergunta é: o que aconteceu com o material que não foi identificado, né? Por exemplo, a senhora deixou em algum local para que futuramente fosse coletado posteriormente, espécie, família, gênero, ou não, durante todo o seu processo, né? Porque teve materiais que a senhora não conseguiu identificar, certo? E que foi, né, uma porcentagem de 2%. O que aconteceu com esse material que não foi identificado? Deixou com alguém para que futuramente fosse identificado? Lembra que eu falei... Poderia, depois, posteriormente, lembra que eu falei... incluído no trabalho. Eu não entendi a última parte, Andrina, desculpa. Eu quis dizer se após, né, caso seja identificado corretamente, né, os 2%, se eles poderiam ser incluídos ainda no seu trabalho, ou não, né, que já não seria mais viável ser incluso no seu trabalho. Entendi. Então, eu não alterei aqui, né? Tem uma parte na minha apresentação que eu falei que tinha encontrado ali 289 espécies, 282, e que no ano de 2019, mesmo após eu já ter defendido, enfim, a gente reviu esse material. Nós fomos lá e olhamos, e a gente conseguiu identificar 320 espécies. Então, a gente acabou diminuindo essa porcentagem dos não identificados para a publicação. E aí, quando for na publicação, aí vai vir com essa alteração, né? Não vai ser mais 2%, né? Provavelmente aí vai ter bem pouquinho que não tá. Aí, então, a gente fez toda essa alteração mesmo depois de já ter apresentado e tudo. E esse material, Andrina, ele fica guardado, né? A gente fez todos aqueles kits, né, que eu mostrei para vocês na imagem. Deixa eu voltar aqui. E aí a gente deixa guardado para quando a gente precisar para outros eventos, por exemplo, tem pessoas que precisam pesquisar, ele fica com material para ser consultado, né? A gente não
a gente empresta, né? A pessoa pode ir lá, dar uma olhada, enfim. Então, todo esse material aqui, né, que a gente produziu, eles ficam guardados, eles estão na Embrapa, parte deles está na Embrapa, eu estava utilizando para um outro projeto, e aí eu peguei, outra parte está aqui no Pronat, e aí eu estava dando uma olhada, enfim, para produzir aí uma outra coisa. E eles ficam guardados. Aí a pessoa quer consultar, tipo, trabalhou com a família Morace, e aí tá lá com uma espécie, não conseguiu identificar, sabe que a gente tem, aí pode entrar em contato. Eu queria dar uma olhada para ver se tem alguma espécie parecida aqui com a que eu encontrei, enfim, e consegue fazer essa identificação. Só que esse material aqui que a gente guardou, ele não tá fértil. A gente acabou identificando só mesmo via folha mesmo, não tinha flor, não tinha fruto nem nada, e a gente teve que acabar se especializando, né, nisso, de identificar material infértil, e que é mais difícil, porque é mais fácil quando você tem ali toda a estrutura da flor, você consegue ter mais características. A grande parte não, esse material aí, ele não tem, todo ele é infértil, né, então você consegue, a gente conseguiu chegar, né, com muito trabalho, mas a gente conseguiu chegar aí a essa identificação desse material infértil, tá? E aí o que foi fértil a gente depositou, vale mais a pena depositar, tá no herbário aí da UFRR, né, então... depois quando reabrir, para quem tiver interesse, depois de trabalhar com algumas dessas famílias, vai ver lá, né, o material da gente, tá? Mais perguntas? Eu tenho. Isso é mais que eu gosto de ouvir como o pesquisador pensa. Porque é o que eu quero seguir, é bom saber como é que é a cabeça. No início, quanto tempo a senhora pensou que isso ia durar? E durou o mesmo tempo que a senhora pensou? Foi mais longo? Foi mais curto? Então, Hilary, não tem aquela música Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Foi isso. Eu comecei numa área totalmente diferente da que eu trabalhei. Eu comecei trabalhando com bioquímica e biologia molecular. Eu trabalhava com isso aí na UFRR, eu ainda gosto muito dessa área, só que não surgia oportunidade de bolsa, não surgia nada do tipo, e aí a professora Carolina caiu do céu, caiu mesmo, literalmente. Um amigo ligou para mim e falou assim: Lília, tu ainda tá sem bolsa? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, tu quer uma bolsa? Eu falei, não, eu quero uma bolsa, não quero saber qual é a área, eu quero a bolsa, vamos lá. E aí, estudante, você já sabe, né? Pô, tá lá sem trabalhar, precisa de dinheiro e tal. E aí, conheci a professora Carol, ela já veio com os documentos, eu já assinei. Eu conheci Carol, assinei. Ela olhou pra mim e falou assim: Lília, vai ter uma coleta semana que vem no Viruá, vamos? Eu falei, vamos. E nós fomos, passei lá quase 2 semanas, nessa primeira parte do projeto, que era sobre densidade da madeira, lá das parcelas do Parque Nacional do Viruá. E aí depois que veio esse projeto, que é do professor Luciano Naka, que é parceiro da professora Carol, que conseguiu disponibilidade para esse projeto, né, enfim, de avifauna ao longo do Rio Branco. Ela olhou para mim e falou assim: Lília, vamos pensar num projeto para a gente fazer aqui, vamos aproveitar essa verba. E aí eu pensei para o do Alto Rio Branco, e depois eu terminei a faculdade. Quando foi 3 meses depois eu voltei para fazer o mestrado. Aí eu falei, professora, eu voltei. Aí ela falou assim: o que tu vai fazer dessa vergonha? Agora eu vou estender para todo o Rio Branco. Eu falei, então tá bom. Então, assim, eu não tive aquele... foi realmente a música, né? Vida leva eu, porque eu não sabia quanto tempo que ia demorar. Comecei lá em 2014, aí fiz a apresentação de uma parte, e aí depois finalizei em 2018. Era para ser um doutorado, né? Mas aí sabe como é que é, né, gente? Eu não tenho cabeça para doutorado agora, não. Vou ficar mesmo aí por enquanto só com o título de mestre, Mari, dá muito trabalho. Então foi isso, Hilary. Eu comecei a perceber, depois que eu perguntei de várias pessoas que têm mestrado, doutorado, que elas sempre deixam a vida levar, tipo, chega uma oportunidade, não é o que você planejava, tipo, eu queria estudar com isso, mas acabou que veio isso aqui pra mim, e eu estudei e curti, é o que acontece. Eu fico meio triste,
porque eu pensava, poxa, eu quero tanto estudar isso, mas talvez eu não consiga. Não, Hilary, mas o que que acontece? Não tem aquela paixão? Aquela coisa assim que você começa a se apaixonar, você começa a namorar aquela coisa. Você olha assim, ai, não gostei. Só que de tanto tu fazer aquilo e tu ver que é um ambiente legal. Por exemplo, quando eu comecei com densidade da madeira, eu falei, Jesus, o que é isso? Pela glória, eu vou trabalhar com um negócio que eu não sei. Eu gostava de plantas, né? Mas não era aquela coisa assim, amor. Não foi um amor à primeira vista, foi um amor a 10 vistas. E aí eu falei assim, cara, eu gosto, eu me sinto bem fazendo isso daqui. E aí fui levando. E é uma coisa que eu gosto. Que se eu tivesse oportunidade para fazer o doutorado, eu faria na área de. Eu tive, gente, a oportunidade de fazer o doutorado, mas não quis, não. Eu abandonei, Mari. Não quis, não, porque eu falei assim, nossa, vai ser longe. A gente não está numa época de política muito boa, né? Aí a bolsa é cortada e lascou, quero agora não. E aí, se eu tivesse oportunidade de seguir, né? Se eu decidisse seguir, seguiria nessa área, né, que é uma área muito boa. Então, assim, a gente vai com o que a vida vai disponibilizando. E não é ruim isso é bom, porque você acaba passando por várias áreas. Olha só, eu passei pela área de bioquímica e biologia molecular. Hoje eu dou aula de bioquímica, mas eu não abandonei a aula, a área que eu gosto, que é de botânica. Eu gosto das duas, na verdade. Então, se eu trabalho com uma, se eu trabalho com outra, eu vou me sentir feliz da mesma forma. Mas isso é comigo, entendeu? Não sei... Eu entendo, sabe o que é pior? Eu entendo muito bem, porque antes eu pensava, talvez eu queira trabalhar com bioquímica, ou então com genética, porque tem todo esse merchan por cima. Aí depois minha professora pegou e falou, vai estudar prospecção do orégano. Aí, tipo, eu gostei. Eu não entendi porque eu gostei, porque foi totalmente fora do que eu esperava e deu bom. Então, sim, a gente tem que aproveitar mesmo as oportunidades que chegam. Onde me aceitar, eu tô indo. Isso, e aí... Sempre que você tem que levar a experiência, tipo, aprendi com isso, experiência para cientista vale, né? Então, aprendi um pouquinho disso, porque quando você sai, que é o que eu falo para minha turma, né? Quando você sai da graduação, você não encontra emprego tão fácil, né? Ainda mais no meio político que a gente está hoje, a gente não tá, o mar não tá para biólogo, não tá, galera. Então, quando você sai, o que aparecer você tá pegando. Então, se você tem aptidão por bioquímica, você sabe, vai. Tem por botânica, vai. Eu e a Mari, a gente participou desse negócio do EIA-RIMA. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e falei, meu Deus, como é que faz um negócio desse? Não sei. Eu só tinha visto na faculdade, 20 anos atrás. Como é que faz um negócio desse? E agora eu que vou ser responsável pela minha área, né? Então, assim, foi uma experiência muito doida, muito rápida. Que quase não dava certo, deu no final. Então, assim, a gente vai pegando, vai aparecendo e vai adquirindo essa experiência, tá? Alguém mais tem alguma dúvida, gente, em relação ao trabalho? Ninguém mais? Não, o Pedro tem uma dúvida. Pedro, cai fora daí, Pedro. Não quero saber de ti. Se for para tu me perguntar do artigo, pode sair daí. É exatamente isso. Eu sabia que ele ia falar isso, Mari. Eu já falei assim, se o Pedro estiver aí, ele vai falar, e o artigo, quando é que tu vai publicar? Eu falei, ai Deus, não sei. Um dia eu vou pensar, e já era publicado, e dá para publicar um monte de coisa. Só que o Pedro também me enrola, o Anderson também tá me enrolando, entendeu? Aí fica nisso. Um dia mas sai. Vai, esse ano tá mais tranquilo, glória a Deus. Então vai ser mais tranquilo para publicar do que ano passado, que foi tormento, galera. Bom, Lília, eu queria agradecer pela tua participação. Para os alunos, eu vou querer que vocês façam uma resenha sobre a apresentação da Lília. Por quê? Porque, como ela disse, né, tem muito aluno que não assiste a aula, diz que assiste no YouTube. Para eu saber se vocês assistiram ou não, eu quero uma resenha, uma página só, um resuminho do que vocês acharam mais importante na fala dela, ou o que acharam mais legal, tá bom? E é isso, Lília, obrigada. Eu que agradeço, Mari. Obrigada, gente. Boa tarde aí para vocês. Tchau, Mari. Tchau.